Senhor presidente, senhoras e senhores, são muitos pontos que nós precisamos levar em consideração, presidente. Primeiro, que a ideia de uma ajuda ao sistema de transporte nas cidades pode ser importante, mas a gente precisa lembrar que o debate do transporte público ele é um debate do direito à cidade. As cidades são muito desiguais. Falo aqui do Rio de Janeiro, né? Um morador de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, área dominada pelas milícias, que a família presidencial conhece bem, chega a levar 3 horas para conseguir chegar no centro da cidade. Então, as grandes cidades têm nos seus modelos de transporte uma série de máfias organizadas. Então, quando o Congresso se debruça para fazer uma ajuda à questão da mobilidade urbana das empresas, primeiro, não é só ônibus, são diversos modais. A gente precisa olhar para os trens, a gente precisa olhar para outros modelos de transporte, em algumas cidades as barcas, como é o caso do Rio de Janeiro, né, ou trem ou ônibus, mas não somente ônibus. Não são poucos os casos onde a questão das empresas de transporte se transformaram em casos de polícia. É assim no Rio de Janeiro. Os últimos governadores do Rio de Janeiro, quase todos, foram presos, em boa parte, em envolvimento com esquemas de corrupção dos donos de empresas de ônibus. Então, se nós vamos fazer uma política de ajuda, pensando na mobilidade urbana, pensando nesse setor importante, estratégico, das cidades, da vida urbana, a gente tem que garantir que as passagens não possam aumentar. A gente tem que garantir que tenha transparência nas informações das empresas. Isso é uma caixa preta que a gente sabe. Por quê? Por que nós não sabemos a razão do valor das passagens? Nós temos que ter licitações claras, transparentes. Então a ajuda é bem-vinda, mas tem pré-requisitos. E principalmente na questão dos rodoviários, dos profissionais. Nós vimos aí os trocadores de ônibus desaparecerem numa brutal exploração dos motoristas. Então, se essa ajuda for pensada e votada, ela tem que ser feita à luz de uma transparência muito grande, da garantia do emprego, da garantia do direito ao transporte da população mais barato, com transparência e com qualidade, porque senão a ideia de uma crise econômica vai só para um setor da sociedade. Por que nós vamos ajudar determinados empresários de um modal, que é o ônibus, se isso não traz benefício para o conjunto da sociedade? Esta crise não é uma crise para empresários de ônibus, é uma crise do conjunto da sociedade. Então, que a gente garanta transporte com qualidade, com transparência, um preço razoável e garanta fundamentalmente o emprego de quem faz com que as pessoas possam se deslocar. Essa é a posição do PSOL, presidente.